Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, primeira live. Estou aqui ansiosa, sem saber como é que estão as coisas. Eu sei que eu estou ocupando a tela inteira, mas calma que a gente já vai ver as plantas, tá? Sejam bem-vindos nessa tarde de sábado. Peço a Deus que a gente tenha um momento proveitoso, que seja gostoso para todo mundo, que a gente possa se divertir e aprender juntos. Obrigada por toda a interação. Isso faz muito, muito bem. E eu incentivo vocês que cada um, seja um bolo, seja uma atividade com as crianças, igual a Andréa sugeriu, seja mexendo no que você mais gosta de fazer. Compartilhe, interaja até que esse momento passe e a gente possa estar juntos novamente. Eu vou apresentar para vocês. Eu fiz aqui uma colinha, porque é claro, né? A pessoa é meio, né? Vocês já conhecem, já me conhecem, então. Mas eu quero começar apresentando para vocês o meu espaço. Vida de youtuber não é fácil, né? Então já deu para perceber, porque a gente preparou um ambiente de manhã e eu esqueci que agora à tarde o sol ia virar para cá. Então a imagem ficou um pouco estourada, compreendo, mas eu vou apresentando para vocês cada um dos elementos que tem aqui na minha bancada. Essa aqui é a minha bancada de serviço, tá? Então todos os dias, eu antes de trabalhar e depois do trabalho, eu venho para cá para poder conversar com as minhas pequenas e arrumar o que eu preciso arrumar. E é uma bancada muito simples. Aqui embaixo tem toda a bagunça. Um dia, se vocês quiserem, a gente dá um tour por todo o orquidário, por todo o meu espaço para vocês verem como é. Mas esse aqui é o meu cantinho. Só para quem não conhece, para quem não sabe, a paixão pela orquídea começou lá em 2014, quando eu trabalhei no balneário Água Azul. Tive a oportunidade de entrar numa mata e ver diversas orquídeas no chão. Logo depois de fortes chuvas, a gente levava para dentro do balneário com a intenção de criar um orquidário. E aí, de lá, nasceu a paixão e hoje, passado aí 6 anos, eu posso falar assim para vocês que é uma coisa que eu gosto mesmo de fazer e que me deixa muitíssimo realizada. Estou aqui com 2 assistentes que eu preciso falar. Digam oi. Oi! Luísa, Rafaela, estão operando as câmeras aqui com o tripé e elas vão tentar também fazer essa interação junto com vocês, tá bom? Mas vamos lá. Quem gosta de orquídea, normalmente ela começa com aquela orquídea que tem no mercado. E aí, quando traz essa orquídea para casa, fica pensando o que fazer com ela, né? Então, deu a flor, alegrou a sala, alegrou a cozinha, e aí depois algumas pessoas, mais antigamente já ia direto pro lixo. Hoje em dia, pela quantidade de canais que existe no YouTube, em momentos como esse aqui também, as pessoas estão aprendendo que a orquídea é uma planta viva. Ao contrário de um buquê de flores que a pessoa recebe, depois que a flor murcha a pessoa joga fora, poucas pessoas conseguem até fazer germinar ou brotar a haste da rosa, então a rosa ela é descartável. A orquídea não. Se a pessoa tiver paciência, tiver carinho e as técnicas corretas, qualquer orquídea floresce depois de 1 ano, aproximadamente. Esse é o ciclo dela. Hoje eu tenho algumas dezenas, né? Não vamos entrar nesse detalhe, mas eu tenho algumas dezenas de orquídeas aqui em casa e eu queria mostrar para vocês, alegrando o nosso ambiente. Essa daqui é a minha Denfal. Essa daqui, gente, é uma daquelas que a gente compra numa super liquidação lá no fundo da banca de flores, sem flor, jogadinha, com toda a paciência. Ela floriu novamente e virou esse espetáculo aqui. E essa daqui, só mostrar para vocês porque ela tá um pouquinho mais escondida, tá tudo bem aí, Lu? Tá? Essa daqui é a minha chocolate. Então, o cheiro realmente é de chocolate, né? E ela floriu essa semana pra gente, para poder alegrar o nosso ambiente. E aí, mostrando pra vocês um pouquinho. Então, quando a gente começa a falar de orquídea, a primeira coisa que a gente tem que pensar é quais são as ferramentas que a gente precisa para poder lidar com a orquídea. A orquídea é uma planta. Então, como qualquer planta, a gente precisa do mínimo dos itens de jardinagem. Na orquidofilia, um item muito importante
é a tesoura de poda. São essas tesouras aqui, que ela é essencial para que a gente possa manusear, fazer cortes, fazer limpeza da orquídea. Essa tesoura, ela é esterilizada, a gente pode usar um maçarico, pode colocar ela no fogo. Eu ganhei de duas queridas amigas um mini maçarico, né? Então, a gente vem aqui, qualquer corte que a gente for fazer, a gente esteriliza todas as nossas ferramentas para ter a garantia de que uma possível praga de uma orquídea não passe para outra. Arames nós utilizamos para fazer amarrações internas da planta, para deixar a planta mais firme, e o arame para poder pendurar a nossa orquídea. Dentro dos materiais, normalmente quando a gente compra uma orquídea, já vou mostrar para vocês aqui uma orquídea de mercado. Quando a gente compra, a gente tem que pensar o seguinte: quem já viu aquelas imagens de Olambra, que tem aqueles campos infinitos de flores, eles usam o mesmo substrato. Muitas vezes esse substrato é fibra de coco. Antigamente era o xaxim. Eles fixam, eles colocam muito daquele substrato para que a planta fique firme. Por quê? Porque essa planta vai demorar assim alguns dias, algumas semanas para poder chegar no consumidor final. Só que lá dentro dessa mega estufa existe toda uma forma de ser feita a irrigação. Quando a gente traz para nossa casa e a gente mantém a irrigação 1, 2 vezes por semana, às vezes a gente acaba encharcando a planta, apodrece a raiz, a orquídea amarela e morre. E a gente não sabe o que está acontecendo. Então o primeiro passo é o seguinte: descubra qual é a sua planta. Então nós temos plantas como, por exemplo, a Phalaenopsis, que é essa planta comum que vende na maioria dos mercados. A Phalaenopsis, ela tem uma exigência diferente de água e de luz. Aí nós temos as chuvas de ouro, que poderia se assemelhar ao gênero da chocolate. É o mesmo gênero. Tudo bem aí, Luísa? Deixa lá para a gente poder ter uma referência. Aqui, então, o segundo gênero é a chuva de ouro, das espécies que a gente chama, que o nome científico é Oncidium. Essas são as mais comuns. E tem as Denphal. Essas três orquídeas que aqui estão são orquídeas epífitas, orquídeas que vivem em cima das árvores. Há outras duas classificações de orquídeas, que são as orquídeas terrestres e são as orquídeas rupícolas, que são aquelas que vivem sobre as rochas. Aqui a gente hoje só vai tratar de orquídeas epífitas, que são essas que vivem em cima das árvores. Parece simples, mas é extremamente difícil imitar a condição de um galho dentro da nossa casa. Vamos pensar, quando a orquídea está fixa num galho, ela está recebendo o orvalho matinal, ou a chuva, ou se a umidade relativa do ar estiver alta, ela recebe essa umidade. Se não, ela vai ficar num período de estiagem. Na nossa casa, para a gente imitar o processo da natureza, garantindo essa mesma umidade e ao mesmo tempo garantir que essa raiz receba a quantidade correta de água, escorra para que não fique excesso, não encharque a raiz, é muito difícil. Dos diversos tipos de materiais, hoje se convencionou o seguinte: a maioria do pessoal trata da seguinte forma. Hoje nós fazemos uma pequena mistura: carvão, casca de pinos, brita zero lavada, que é pedra de construção, e esfagno, que é esse musgo. Tá? Esse musgo vende em todas as casas de R$ 1,99. A gente mistura esses 4 elementos, 3 em partes iguais.
o carvão, o pinus e a brita. E o esfagno a gente usa em pouca quantidade, salpicando pela planta, que é o que vai garantir umidade. Normalmente quando a gente faz esse processo, como eu faço em larga escala, porque quando eu vou trocar o substrato eu tenho algumas dezenas de orquídeas para trocar, então normalmente eu tenho 3 tipos de material. Eu tenho um substrato com granulometria maior, que são pedaços, tanto de casca de pinos, de carvão, brita maior. Eu tenho a brita, o carvão e a casca de pinos, tamanho menorzinho. E eu tenho, quando eu peneiro, sobra esse resíduo aqui. Que na verdade não é resíduo, né? Sobra essa parte aqui. Isso daqui, gente, é o que nós usamos nas orquídeas terrestres. Porque quando a gente fala que a orquídea é terrestre, a pessoa acha que vai comprar aquela saco de substrato para planta, vai misturar com pó de chá, como é que fala? Esterco, e vai colocar a planta dentro. Eu tenho amigos que têm sucesso, e sucesso de verdade mesmo, tem sucesso com Phalaenopsis na terra. Só que é uma exceção, tem que ser dado os parabéns, mas é uma exceção. Orquídeas de terra, a gente tem que imaginar que quando a gente entra na mata, tem todas aquelas folhas secas que ficam no chão. E o substrato para a orquídea terrestre é justamente esse substrato que está no chão. Então a gente tem que tentar imitar isso na nossa casa. Como que eu imito? Eu imito com brita, pedrisco mesmo, aquele menor tamanho que tem de brita, e esse material peneirado. Elas não têm reclamado, elas têm gostado bastante. E aí tem uma outra parte que eu me divirto muito, que é a parte de escolher qual tipo de vaso ou qual tipo de casa nós daremos para as nossas bebês. Dependendo do tipo de planta, nós temos recipientes diferentes que vão se comportar de forma diferente. Então, primeira coisa, identificar qual é a espécie de orquídea que eu tenho. Segunda, qual é o melhor substrato para essa espécie de orquídea que eu tenho. Terceiro, qual é a melhor casa para minha orquídea. Então, se eu tenho uma orquídea, normalmente o grupo das catleias, elas amam vaso de barro. Vaso de barro ocupa espaço, porém é uma estética lindíssima e as orquídeas realmente se dão muito bem. A prova são essas mudinhas que eu fiz. Aqui já são alguns bebês, né, que eu preparo quando eu faço o repique. Eu já deixo, porque lá no futuro, se eu tiver que presentear, não preciso fazer um corte na minha bebê maior. Então eu já deixo pronto. Então você tem esses vasos e olha que coisa mais linda, gente. Isso daqui é a prova de como a orquídea gostou do ambiente em que ela está. Então, nota que é o mesmo substrato que eu comento. Brita, carvão e casca de pinos. Eu não fujo disso. Outra embalagem que as orquídeas gostam bastante é o vasinho de plástico. Essa daqui é uma mudinha que eu comprei bebê de um orquidário. Hoje era em Governador Valadares, hoje se mudou para o Espírito Santo. Ela é de 2017. Ela era desse tamanho. Veio para mim por correio. Hoje ela está desse tamanho. Que catleia é essa daqui? Essa daqui é uma forbese. As nossas matas, a Mata Atlântica Paulista, deveria estar repleta dessa orquídea. E, infelizmente, pela retirada indiscriminada, hoje já não se encontra mais. Então, a minha intenção é ter todas as orquídeas da região que eu moro e da região que eu pretendo morar, para que eu possa, no futuro, escolher uma área, fazer uma reinserção dessa planta, ou pelo menos saber que na natureza ela deveria ser dessa forma. E aqui é um vasinho de barro. Ela tá aqui, gente, há 4 anos.
Vou proceder o replante dela só daqui ainda 1, 2 anos. Embora as raízes... Daqui a pouco a gente vai falar sobre as raízes, mas é para mostrar para vocês a embalagem plástica. E esse daqui são os famosos cachepós de madeira. Normalmente o mais em conta são o jipinho, dura um pouco menos. Eles são feitos com madeira de demolição, então o pessoal vai nessas lojas de usado, escolhe toras de madeira, normalmente ipê, peroba, cássias, preparam esses cachepozinhos aqui. A prova que ela tá amando o espaço é a quantidade de raízes que ela soltou. E ela já está aqui há 1 ano e meio. E acho que dá pra ver. Lu, vê aí se dá pra ver. Dá. As hastezinhas que tem aqui, ó. Essa aqui é uma Oncidio Twinkle. Que ela é além de ter um perfume tão maravilhoso quanto a chocolate, ela tem dezenas de hastes florais. Então ela é muito linda, tá? Então aqui estão os locais que as orquídeas gostam de morar. Tudo isso, gente, é com a intenção de imitar isso daqui, ó. Essa daqui está reservada também. É uma orquídea chocolate. Olha as raízes dela. Isso aqui é um toco de café. As orquídeas amam toco de café. Foi amarrado com um pouquinho de esfagno e meia calça. Olha como ela amou. Ela já abraçou o galho. E tem aqui uma hastezinha floral já linda, maravilhosa. E aqui, um outro exemplo para vocês. Essa magnífica schilleriana, que foi comprada também um pouquinho menor que essa. Esse aqui é um toquinho de Sansão do Campo, que é uma madeira que as orquídeas também amam. E olha só, tá vendo? Então a minha intenção com o esfagno é imitar aquele musgo que ficaria na casca da árvore. E eu acho que ela gostou, né? Porque olha só que linda, tá? Todas as minhas orquídeas, a schilleriana também é uma orquídea que deveria ser nativa, não tem mais nenhuma possibilidade de encontrá-la na natureza, e hoje a gente só encontra em orquidários orquídeas registradas com nome e sobrenome da pessoa que fez o cruzamento. Eu quero partilhar com vocês também, porque a orquídea é assim, a gente começa com 1, 2 espécies que a gente... são as comerciais, que nós chamamos, depois nós... vamos ficando só um pouquinho viciados, e quando a gente vê, a gente entra no mundo das espécies. Eu hoje estou no mundo da reprodução, da germinação de orquídeas, graças a um amigo que eu encontrei no YouTube e que mora aqui em Guarulhos e que hoje é um grande amigo, que está me ensinando uma técnica de germinar orquídeas. Então, além disso, eu costumo fazer esse tipo de aquisição aqui. Isso aqui são bebês. Isso aqui chegou essa semana com um prêmio que eu ganhei. Eu ganhei 2 orquídeas lindas, maravilhosas, numa rifa. E aí junto eu encomendei esses frascos aqui. Aqui dentro tem aproximadamente 30 a 40 orquídeas. Também é uma forbese, só que essa forbese está com um cruzamento com uma outra espécie também da Mata Atlântica. Eu tiro daqui, passa por todo um tratamento, vai crescendo até um dia que vai chegar num ponto como esse daqui, ó. Olha que coisa mais linda. Essa aqui é a minha Adrolélia e elas estão crescendo lindas e maravilhosas. E daqui a algum tempo já pode ir ou para um vaso ou para um cultivo, qualquer outro tipo de cultivo. Tá? E para concluir essa parte, para a gente poder ir pro finalmente da experiência que eu vou partilhar com vocês hoje, falar um pouco do que a gente usa para tratar a orquídea. Então, gatinhas, me ajuda aqui, por favor. Vamos, minha assistente. Leva aqui pra mim. Rafa, segura com cuidado isso aqui. Isso, 2 mãos, pelo amor de Deus.
Gente, quando se tem mais de uma orquídea, a gente começa a ter que tentar. Eu sou indisciplinada, principalmente para adubo. Porém, mesmo assim, as minhas bebês me retribuem muito bem. Então, significa que se eu seguir um calendário, elas vão me retribuir mais ainda. Mas as orquídeas, basicamente, a gente separa o cultivo. Adubos, que é o que a gente usa para corrigir o substrato e dar um pouco mais de nutrição para a planta. E defensivos, é aquilo que vai defender a planta de um ataque de praga. Praga a gente já vai ver já, daqui a pouquinho. Mas só partilhar para vocês quais são os adubos que eu uso. Alguns, tá? Hoje a gente acaba se apaixonando mais por um ou outro, mas mostrar para vocês. Eu comecei, tanto que tá cheio, ó. Cheio, dá pra ver aqui, ó, tá? Comecei a usar e parei. Mas a gente começa normalmente assim, com um forte, que é um adubo para manter a planta, um sempre verde, né? Para manter a planta bem. Aí depois tem o Peters, que é o mais fantástico de todos. Aqui já é o terceiro, eu acho que eu tenho em casa, que é para manutenção, que a gente usa normalmente. E aqui são os queridinhos. Quais são os queridinhos? Rotex, que esse daqui é para poder ajudar quando eu faço algum tipo de replante ou de corte, tá bom? Sim, você mostrar mais perto. Ah, tá, a Luísa falou para eu fazer assim, para poder mostrar mais perto. Igual os blogs da cacheada, sabe? Tá focando? Tá focando? É um Rotex, que é para poder ajudar no enraizamento da orquídea. Esse daqui é um Ciacrop, também, que é algo que era muitíssimo caro. E hoje a gente consegue comprar por um valor mais em conta, embalagenzinhas assim, também. Isso daqui são algas. E é um boom de beleza que dá nas folhas da orquídea, esse produtinho aqui. E esse aqui é o meu queridíssimo Vita Gold, não falta de jeito nenhum, tá? Esse aqui é um complexo B, para animal. O animal usaria algumas gotinhas por litro d'água, a gente usa 10 gotinhas por litro d'água, borrifa na orquídea uma vez por mês. Como eu sou indisciplinada, eu só uso quando eu vou fazer algum corte, ou no caso das minhas experiências de germinação ou transporte. E aí a gente tem os defensivos. Os defensivos é aquilo que a gente usa quando a gente percebe que a nossa orquídea está fraca. Depois, mais pra frente, a gente pode falar sobre isso. Tem diversos canais no YouTube também falando sobre. Esse aqui é o enxofre Jimmy. O enxofre Jimmy... Tá bom, tá focando. Enxofre Jimmy. Tá focando? Isso. O enxofre Jimmy serve para combater ácaro na orquídea, tá? Então, ácaro de mais pra frente a gente até pode conversar sobre ele. Esse daqui é um lesmicida, que infelizmente, quando a gente compra orquídea, a gente às vezes vem com orquídea, a gente não sabe como ela veio. Aqui em casa, por exemplo, eu não tinha caramujo, aquela lesminha, micro lesminha. Agora, infelizmente, eu tenho. Então, eu tenho que usar um lesmicida, principalmente, agora é estiagem, mas no verão chuvoso, elas fazem a festa, então a gente tem que usar lesmicida. E aí eu descobri algo extraordinário esses dias, que se chama extrato pirolenhoso. Esse extrato pirolenhoso, ele tem diversas formas de diluição e cada diluição dele serve para um tipo de efeito. A diluição mínima que eu uso é o suficiente para eu poder usar como antiácaro, anticochonilha, antipulgão, anti-tudo. E além dele ser anti-tudo, ele ainda faz muito bem para as raízes da orquídea. Gente, isso aqui tem cheiro de carvão, né, carvão usado, porque é um extrato pirolenhoso, tá? Então, assim, basicamente mostrando para vocês. Esse aqui é o meu borrifador. Comecei com aquele borrifador simples que a gente compra em casa de R$1,99. Foram crescendo a quantidade de bebês, aí hoje eu tenho esse daqui.
e já tô querendo comprar aquele de 20 litros para poder ver se vai um pouco mais rápido. Agora, vamos pra grande parte. O que foi que você tá fazendo assim? Fazer outro lado. Pra cá? Isso. Ah, então tá bom. É a minha